Beleza, tá. Pode mandar ver, Pedro. Ah, beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Antes de mais nada, né? Prazer estar aqui com vocês, fazendo parte desse encontro aí, né? Desse pré-encontro. Para poder estar trocando uma ideia com vocês, falando um pouco mais do assunto que vai ser falado na minha palestra, que eu posso dizer que é um assunto um pouco diferente da proposta do evento, né? Falando um pouco de open source. É uma palestra um pouco mais voltada para web performance nos browsers, né, para aplicações web. E eu dei essa palestra no GDG do Google em Belo Horizonte. E estou dando essa palestra aqui hoje para vocês, aliás, na semana do Linux. E hoje a gente vai trocar uma ideia inicialmente sobre ela, beleza? Deixa eu abrir aqui. Antes, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Bom, o tema da palestra é esse aí, tá? O nome disso é performance. Eu vou... Você já está compartilhando a sua área de trabalho? Vou compartilhar. Tá, desculpa. Pode continuar, desculpa. Agora está carregando aqui só para confirmar aqui. Isso. Está compartilhando aqui. Está carregando. Aguarde enquanto o apresentador carrega sua tela. Está indo. Foi para vocês, Ricardo, Mariana? Ainda não, né? Não, ainda está carregando aqui. Está carregando. Agora foi, acho que foi. Apareceu seu mousezinho aqui. Ah, foi. Pronto. Aí, agora sim. Vamos em frente. Tá todo mundo vendo minha tela aí de boa? Sim. Ok. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela de boa? Tudo tranquilo. O pessoal do Beleza, chat então, tá dizendo... a proposta que eu tinha pensado inicialmente para essa palestra foi falar, né, um pouco de performance, dar umas dicas bem corrigir alguns pontos que eu via muitos amigos meus e colegas lá na equipe fazendo, porque era a forma mais rápida de fazer e que eles queriam largar logo aquilo de mão. Então, achei importante, poucos detalhes você consegue se tornar um programador melhor e também, ao mesmo tempo, você desenvolver uma aplicação melhor. Bom, o tema da minha palestra é esse, o nome disso é performance, né? Para quem não sabe. Eu sou o Pedro Policenso, para quem não me conhece. Eu sou do Rio de Janeiro, 24 anos, cientista da computação, né? Terminando aí a faculdade. Atualmente eu trabalho na Prefeitura do Rio como Senior Front-End, criando alguns aplicativos, né, para a área da saúde. E estou feliz lá, né? Estou feliz. Deixa eu ver. Bom, como eu disse, sou da Prefeitura do Rio. A ideia na Prefeitura do Rio, a gente tem mais ou menos um time com 5 equipes, 3 programadores, um designer e eu que sou um full stack, né? Trabalho com front-end e back-end junto. Enfim. Deixa eu voltar aqui ao raciocínio que era o intuito da palestra, né? Eu procurei uma definição, né, nesses sites de fontes aí sobre web performance, e o Wikipedia nos diz que web performance é uma palavra que tem sua origem francesa, né, podendo significar ainda levar alguma tarefa, fazer, cumprir, ou conseguir ou concluir, levar algo ao sucesso, né. Bom, eu já consigo definir web performance com 2 palavras. Qualidade de desenvolvimento, que é quando você começa a pensar como um profissional e projetar o software, seja ele pequeno ou de grande porte, você começa a pensar e projetar ele de maneira certa e fazer com que isso deixe os usuários satisfeitos, beleza? Bom, chega de teorias, vamos ao realmente que interessa. Hoje em dia, o desenvolvedor front-end, né, o engenheiro front-end que cuida de toda a arquitetura do website ou de qualquer aplicação, ele é responsável por aproximadamente 90% do carregamento. Esse aqui é um exemplo que eu peguei da Google.com e se você perceber, os arquivos que estão sendo carregados, 90% deles aí é tudo imagem, CSS, JavaScript, coisa que o desenvolvedor front-end ele tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Ele tem que tomar um pouco mais de detalhe. Então, essa é a tal da responsabilidade que eu queria passar, né? Transmitir
na palestra para a galera poder conseguir entender o que é web performance e aonde você pode chegar, né, ao sucesso, tomando todos os cuidados possíveis. Bom, daqui para frente são os slides da minha palestra e eu não vou prosseguir daqui, né? Eu vou mostrar um pouco na prática para vocês. Deixa eu... Beleza. Bom, galera, olha só. Eu comentei com vocês o seguinte. Hoje em dia, tem muita gente que desenvolve aplicativos, né? Quando eu falo aplicativos é no modo geral, tanto para dispositivo móvel quanto para web. A galera ela não está muito ligada em desenvolver. Na verdade, o profissional depende muito de profissional para profissional. Mas eu defendo muito essa ideia de web performance, porque a performance ela não é simplesmente um site rápido ou um aplicativo rápido. Ela vai muito além disso. Ela vai da sua capacidade de pensar, da sua capacidade de projetar, das suas propostas que você tem a dizer, né, a passar, e solucionar qualquer tipo de problema. Você que vai assistir a palestra, a minha palestra, você vai entender muito bem e muito mais a fundo, porque eu entro muito em detalhes, né? Formas de escritas no HTML, no CSS, JavaScript, imagens, e passo bastante sites de referência. E hoje, inicialmente, para dar um gostinho na boca, eu vou falar um pouco aqui de algumas ferramentas muito simples, tá? Elas são simples e fáceis de ser usadas. São ferramentas do Google, são ferramentas do Yahoo, outras ferramentas são a galera mesmo da comunidade, um brother nosso aqui, que é o Zeno Rocha, ele criou esse site aqui, Browser Diet, a gente vai estar falando um pouco mais sobre ele também. E aqui eu vou deixar 2 websites de referência que a gente vai fazer alguns testes com ele. Tá? Enfim, vamos seguir em frente aqui. Apresento a vocês o PageSpeed, né? Que é uma ferramenta muito legal do Google. Ele é uma ferramenta que te dá diversas dicas de como você pode melhorar o seu site, tanto na parte de desktop e web mobile. Beleza? Você consegue identificar alguns erros que você pode corrigir, melhorar, né? E evitar, tanto na parte de mobile quanto na parte de desktop. Ele te dá várias dicas, aumento de uma fonte maior, né? Redimensionamento de imagem, otimizações de imagem, enfim. É só você colocar no Google PageSpeed, beleza? E colocar aqui para poder rodar a sua aplicação. Quando você clicar aqui para poder rodar, deixa eu pegar aqui a URL da Globo. Não fazer uma propaganda para a Globo, tá? Mas é um site muito conhecido e tem amigos meus também que trabalham no time do Globo Esporte. Você pede para o PageSpeed analisar essa aplicação, né? Ele vai analisar para você e vai já te retornar todas as dicas possíveis, tá? Vai te retornar já todas as dicas possíveis para você poder melhorar mais ainda, no caso aqui, o sistema do Globoesporte.com. E assim como o PageSpeed, foi lançado também o Slow, que eu vou falar já já. Bom, aqui ele já analisou, né, o nosso site, né, da Globo.com, e ele informou aqui que de 100 tarefinhas, né, de 100 experiências, a gente foi aprovado em 99, né, aprovado em 5 regras. Aí que ele deu até uma dica aqui, né, considerar o tamanho apropriado dos pontos de toques, né, ou seja, aonde o usuário ele vai fazer o toque, né, touchscreen, para poder navegar na aplicação, ele considerou aumentar, tornar um pouco mais visível. Mas isso não é um erro. Isso aqui ele considera como um aviso. Tá? Uma dica aí, uma ideia. Isso aqui na parte de mobile, beleza? Em relação à velocidade, lembrando que ele especifica muito bem. Em relação à experiência do usuário, a gente teve 99 de 100 de aprovação em relação à experiência do usuário. Já para a área de mobile, né, a velocidade dele, ele dá uma dica, não um aviso, né, mas uma correção. Eliminar o JavaScript e CSS que bloqueia a renderização do conteúdo acima da borda. E aqui ele explica também, muito interessante, como é que você pode corrigir isso, entendeu? Esse é o legal também do PageSpeed, ele te dá várias dicas, várias referências de como você pode corrigir isso. E aqui, ele no caso te dá aproveitar a cache do navegador,
Isso aqui a gente resolveu esse problema lá na prefeitura com o HT Access. Beleza? Então, fica a dica. E aqui para desktop, né, para quem navega em computador, ele deu as sugestões aqui, né, aprovado em 4 regrinhas, né, e falou que deu um aviso, aproveitar a caixa do navegador, otimizar mais as imagens estão muito pesadas, então aqui ele ensina como corrigir, e aqui é a mesma coisa, eliminar o JavaScript CSS que bloqueia a renderização da borda. Então, galera, fica a dica, tá? PageSpeed é um ótimo avaliador, ele vai te dar boas dicas, é claro que boa parte também vai ter que partir de você, né? Ele não faz milagre. Avaliando aqui agora o portal da Secretaria de Saúde, né? Que é onde eu especificamente trabalho, é um portal um pouco menor, óbvio, né? Não é tão informativo quanto o Globo Esporte, mas o Globo Esporte mesmo assim em si foi considerado um ótimo portal. Bom, em relação ao mobile, né? A velocidade dele está um pouco, né, acima da média, da metade ali. Ele pediu para poder considerar isso aqui, para poder fazer essas correções. Ele disse essas considerações, otimizar a imagem, compactar HTML e tudo mais, compactar CSS, minificar, né? E nós fomos aprovados em 3 regras. Agora, em experiência do usuário, parabéns, eu fiquei quase chorei de emoção quando eu vi isso aqui. Porque, sério, eu não criei esse aplicativo, esse website, né, esse portal, baseado no PageSpeed. Eu fui ver depois que eu fui ver que estava muito bem com a experiência, em relação à experiência do usuário. Mas em relação à velocidade ainda não está 100%. E desktop, né, foi aqui de 77 para 100, né, o resumo de sugestões. Ele pediu para poder considerar aqui alguns errinhos, para poder corrigir, aprovado em 4 regras. Bom, isso foi só uma dica, tá? Uma amostra. O PageSpeed e o Slow, que é do Yahoo, só para deixar claro, né? O PageSpeed é do Google, ok? E o Slow aqui, ele é do Yahoo. Ele é uma ferramentinha do Yahoo. Ele tem a mesma função aqui do PageSpeed, só que ele te dá a disponibilidade de trabalhar em extensão. Se você clicar aqui, você consegue botar para rodar o site atual, no caso, o slow.org. Beleza? Então, eles têm a mesma função para poder te entregar essa resposta aí, tá? Então, fica a dica aí. Deixa eu só fechar aqui o slow. Já pintei, né? E também do PageSpeed, mas eu vou aqui SEO Browser. Beleza. O SEO Browser, galera, ele é uma ferramenta que permite você trabalhar um pouco melhor na otimização dos seus sites, né? Ele te retorna como é que os robôs de busca, ou melhor, os robôs de buscadores, eles avaliam e visualizam a sua aplicação, beleza? Mas antes de falar dele, eu vou falar aqui um pouco do Web Page, que é bem interessante também. Se você colocar aqui, sei lá, Globo Esporte também. Se você colocar o Globo Esporte aqui para poder ser avaliado, ele tem uma coisa muito interessante também, que ele te mostra todo tipo de carregamento, como você pode melhorar o carregamento, e te mostra, né, em quantos segundos está carregando a sua aplicação, que isso é muito interessante. Por quê? Por que eu acho isso interessante? Quantos segundos carrega a sua aplicação? Existe esse carinha aqui na web, chamado Jacob Nielsen, que ele é um cara fera, né? Ele é um cientista da computação, e hoje ele trabalha um pouco focado numa fundação que ele mesmo criou, que trabalha um pouco focado na usabilidade do usuário. Mas antes de eu comentar sobre ele, eu vou vir aqui para poder mostrar na aplicação. Bom, ele está testando aqui. Ele vai testar toda a sua aplicação, tá? Código-fonte, vai carregar as imagens, enfim. E ele vai te retornar em segundos ou em minutos, dependendo de como você criou isso, a resposta que está sendo visualizada pelo seu aplicativo, pelo seu site ou seu portal. Então aqui você pode ver, ele te retornou, né, uma série detalhada do seu carregamento, funcionou e tudo mais, como você pode melhorar isso, né? Aqui, agora sim, agora foi decentemente. Deixa eu ver aqui se foi.
Está carregando ainda. Enfim, você consegue avaliar aqui com mais calma, ele te mostra muito bem detalhado, tá? Tipo de carregamento, quanto tempo demorou para carregar, porque está carregando ainda aqui, a internet não está ajudando. Vou mostrar para vocês aqui o vídeo de como ele carrega. Beleza. Aqui ele vem dizendo quantos segundos demorou para poder carregar a aplicação. Tudo muito bem detalhado. Deixa eu só voltar aqui e fazer um teste agora com o da SMS, que é da Prefeitura, né? Secretaria de Saúde da Prefeitura. Acredito que vai carregar bem mais rápido. Beleza. É só você acessar, né, ou colocar no Google Web Page Test e colocar o URL da sua aplicação aqui. Quando você colocar aqui para testar, ele vai demorar aquele tempinho, né, para poder fazer os testes em torno de questões de segundos e vai retornar. Bom, deixa eu só comentar isso aqui, baseado nesse argumento aqui, o que acontece? Aqui Jacob Nielsen, ele, como eu falei, né, ele é um cientista da computação, ele trabalha um pouco focado na fundação que ele criou, que é baseada na usabilidade do usuário. Ele testa a usabilidade, né, do usuário. E ele tem um argumento que ele diz que é o seguinte: se a aplicação carrega em até 1 segundo, se a aplicação ela carrega em até 1 segundo, dá uma sensação de um tempo de resposta melhor, né, um tempo real para o usuário. E isso prende o usuário, faz com que o usuário navegue melhor na sua página, enfim. Isso poderia acontecer, a galera das lojas americanas ou o e-commerce deveria se preocupar com isso, né? Nesse desenvolvimento, um pouco focado nisso. Então, ele trabalha um pouco focado nisso, né? nessa fundação, e ele trabalha numa série de pesquisas de como o usuário reage, né? Ele tem diversos conceitos, livros, argumentos baseados nisso. Deixa eu ver, testando, beleza. Aqui, ó. Ele já testou, né? Ele me traz aqui uma série de detalhes. Se eu clicar aqui, ele vai me retornar uma série de detalhes. Mas eu queria te mostrar isso aqui, ó. Analisar o vídeo. Ele me retorna uma coisa bem interessante também, que ajuda bastante. Ele te retorna aqui um videozinho bem legal de quanto tempo carregou a minha aplicação. Nesse caso aqui eu não lembro, sinceridade. Eu botei para dar o play ali. E ele carrega a aplicação em 3 segundos e 3 centésimos, né? 333 centésimos, não sei se é uma dízima periódica. Entregou, né, o portal da prefeitura. Isso já não é tão bom. Foi o que eu falei. Se o site ele carrega em até 1 segundo, 2 segundos no máximo, ele dá uma sensação de tempo real para o usuário, né? E demorando um pouco mais que isso, você pode perder de repente uma venda para quem trabalha com e-commerce, ou então pode perder o usuário caso você queira ter um produto, né, para poder vender ou apresentar no website. Então, é uma das ferramentas também que eu indico. Já no SEO Browser, né, ele, aqui no Globo.com, como ele analisa, né? Se bem que o Globo.com ele trabalha muito com imagens. É só mesmo para você ver como funciona. É uma ferramentinha que eu aprendi aqui, Simple. Você coloca SEO Browser, coloca o link da URL e a navegação simples. Beleza. Vou aqui de novo. Simple. O que acontece? Como foi informado, né? Os buscadores, né? Os robôs de buscas do Google, do Yahoo, enfim, eles não leem imagens. Eles não fazem a leitura de imagens, né? Então, o que eles fazem? Eles pegam o conteúdo do seu site e conseguem separar direitinho. O que acontece? As letras maiores, né, são títulos, né? Ele separa links certinho. Isso aqui ele coloca o menu da aplicação. No caso, o menu ele está aqui na lateral, né? Ele consegue identificar menu, ele consegue identificar o título. Então você pode ver que você consegue navegar normalmente. Se você se preocupar, esse lado aqui já é um pouco mais do lado da otimização.
Se você se preocupar em fazer um conteúdo, escrever o HTML certo, respeitar as regras de tags, você consegue navegar muito bem aqui por esse simples retorno. Consegue identificar cada item e você também consegue ter a sua resposta, né? Eu acho isso bem interessante para poder ajudar na otimização. Browser Diet. Browser Diet nada mais é do que um website, né, mais de referência, como perder peso, né? São diversas dicas de HTML, né, de como você pode melhorar o seu HTML. Algumas coisas também na minha palestra eu busquei daqui. Já contribui muito com esse site, né? Você também tem dicas de CSS, tem dicas de JavaScript, tem dicas de imagem. Só você escolher aqui o link de query, imagens, e tem um bônusinho. Então, o Browser Diet fica aí a dica. No final da minha palestra, eu coloco todos esses links como referência para vocês terem acesso depois, beleza? Bom, já falei do Jacob Nielsen, já falei aí de ambos. E para poder finalizar, né, que eu já dei as dicas aí das ferramentas, né, de como você melhorar a sua otimização, de como você pensar em projetar uma aplicação, você fazer alguns testes para poder te auxiliar. Lembrando que essas ferramentas, elas não são responsáveis por te dar, por fazerem com que a sua aplicação tenha uma performance 100%. Elas simplesmente são auxiliadoras, elas vão te dar dicas de melhorias para você deixar a sua aplicação um pouco mais rica, né? Um pouco melhor. E para poder finalizar o assunto de performance, que eu queria deixar bem claro, né, no início da palestra, performance não quer dizer um site rápido, uma aplicação rápida. A web performance ela começa aqui, né? Performance que eu digo. Porque se você sabe pensar, se você sabe projetar, se você consegue resolver problemas de uma forma mais otimizada, se você consegue pensar no usuário, testar, não ter preguiça de testar e retestar, você se torna um profissional excelente. Isso faz parte da sua performance profissional, fazendo com que qualquer aplicação que você for criar, o usuário vai se sentir satisfeito. Então, ser um bom profissional e criar as coisas com gosto, com prazer, isso englobando tudo isso, eu vejo isso como performance. Trabalho isso direto na prefeitura. Algumas coisas, confesso, né, nem todo mundo trabalha focado só em performance. Isso depende muito. Por exemplo, o Globo Esporte é uma das coisas que realmente tem que trabalhar. Um amigo meu, ele trabalha no Globo Esporte, e se você for ver, todos os caras de escudo dos times são em SVG. Entendeu? Na palestra também eu comento sobre SVG, sobre carregamentos desnecessários, requests desnecessários, você evitar jQuery. De repente a galera usa jQuery para fazer uma série de coisas, mas de repente você não precisa de jQuery para aquela sua necessidade, né? Eu particularmente abuso de jQuery, hoje em dia eu não uso mais jQuery. Então, fica a dica, tá bom? Se você quiser saber mais sobre web performance, sobre essas dicas simples que eu estou dando aí, assiste a palestra aí da Semana do Linux, né? A minha, se não me engano, eu não lembro agora o dia, mas a minha vai falar sobre isso tudo. E espero que gostem do conteúdo. Aguardo também feedbacks, sejam eles bons ou ruins. Estou sempre procurando melhoria. Reconheço que eu não sou melhor do que ninguém, mas no que eu puder ajudar, vocês podem contar comigo, beleza? Acho que era isso. Deixa eu voltar lá para a plataforma. Acho que era isso inicialmente. Pessoal, perfeito. Eu vou abrir para o chat. Já abri o chat, tá, gente? Quem tiver interesse em fazer pergunta, o Pedro está aí à disposição. Obrigado, Pedro. Foi muito isso aí. Bom. Valeu, cara. Acho que é isso. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Vamos começar a falar no chat. Eu vou falando, tá? Não tem como falar em usabilidade sem falar em Nielsen. Pedro, você sabe o que é o Nielsen que ele está falando? Sei. É o Jacob Nielsen que eu falei agora. Ah, sim, o Nielsen, tá. Desculpa, eu só tinha decorado o Jacob. Existe alguma preferência de browser para fazer esses testes? O Cristiano está perguntando. Então, existe alguma preferência de browser para fazer esses testes? Não, isso depende muito. Os softwares eles estão online, né? E isso vai muito do que você curte. Eu prefiro 1000 vezes o Google Chrome, entendeu?
Já trabalhei com Mozilla e nem quero chegar perto do Internet Explorer, mas eu gosto muito do Google Chrome. Beleza. O pessoal está elogiando a palestra aqui. Ô Pedro, fala uma coisa, você tem muito conflito com o pessoal de infra do seu site? Se eu tenho muito conflito com... Mas isso você tá dizendo em algum site específico? Em performance, porque, você vai lá por e exemplo, faz... Pode falar, Pedro. Desculpa aí, cara. eu sou de infra, né? Então muitas vezes Sim. o pessoal que cuida do site diz, eu preciso fazer tal coisa no server, no site. Sim. Isso vai otimizar o site dele, mas por outro lado vai prejudicar a minha administração do servidor. Você Sim. chega a ter muito problema assim? Não chega a ter muito problema não, porque eu acho que isso vai depender muito da demanda. Por exemplo, tem aplicativos que a tecnologia que poderia ajudar melhor, né, seria Node. E muitas das vezes não tem Node no servidor, então a gente tem que instalar o Node, entra uma série de reuniões com a galera de infra para saber até onde a gente pode ir, né? E o que a gente pode instalar, porque a galera de infra sabe o que é melhor e o que não é melhor para poder aplicar no servidor, se pode trazer uma certa latência, né, e dar e atingir outras aplicações que estão online lá. Mas inicialmente eu não tenho problema nenhum com a galera lá de infra, não. Até porque já tem tudo configurado e a gente só faz uso do que já está online, do que já está no server. Você usa mais Apache ou Nginx? Apache. Na verdade, eu sou programador back-end em PHP, né? Então a gente usa muito Apache. Tá. Lá a gente tem... É velha briga, né, Ricardo? Desenvolvimento e suporte, né? Tem mais pergunta? Vamos lá, vou continuar. O Igor falou que o Midori rocks. O Jamerson está falando muito bom conhecimento e experiência que está sendo repassada aqui. Obrigado, Jamerson. O Dimas Leme está falando. Olá. Com relação a plataformas online como o Wix, entre outros, há uma otimização nesse sentido também? Em relação ao Wix, eu não sei necessariamente informar, até porque eu nunca usei nenhum software, nunca usei nenhuma aplicação deles e não sei, mas eu nunca vi ninguém reclamar quem já usou, né? Até porque é raro encontrar uma pessoa que eu encontrar uma pessoa que tenha usado o tipo de software deles, mas eu acredito que para estar lá eles devem ter testado diversas vezes, né? E pelo que eu vi, são sites já prontos, né? Templates já prontos. Alguns são free, outros são pagos. Em relação a isso, eu nunca testei, não. O Leandro está falando que Forge é muito legal, Forge a performance, mas pensar em Apache e NingX. A gente tem palestra na semana sobre Apache e NingX, tá, o Leandro? Silvio César, como esses testes de carregamento levam em consideração diferentes? Na verdade, eu acredito que depende muito a internet ajuda, ou melhor, a internet ajuda / atrapalha, né? Mas foi o que eu falei, 90% do carregamento é responsabilidade do change, entendeu? Do desenvolvedor. Isso inclui também, quando eu falo desenvolvedor, no modo geral, inclui também os back-ends, né? Mas em relação à internet, isso independe muito. Se você tiver uma internet boa, vai ajudar. Mas o carregamento em si, que você tem que se preocupar, é bom também se preocupar com isso. Material desse webinar, onde vai ter... se perguntou. A gravação vai estar no YouTube, né? E na palestra mais detalhes, né? Com mais calma para assistir, né? Porque hoje foi muito corrido, né? Depois do Alex tem o... Vamos lá. Paulo, Jonathan, aproveitando a deixa, vocês vão falar de infra hoje? Vamos, Paulo, vamos falar de PB6. O Ricardo vai falar de PB6. Ângela, tem software para teste que não usa a internet? Ô, Pedro?
Faz Sim, sentido isso? sim. Tem software para teste que não usa internet. O Slow é um deles, ele usa extensão, Entendi. O José entendeu? Sendretti está falando aí que entra o DevOps, né, o Pedro? Que é essa junção entre o suporte e o desenvolvimento, não é isso? Não entendi a pergunta, desculpe. Aí que entra o chamado DevOps, que é essa junção entre suporte e infraestrutura. Ah, sim, sim, exatamente. É bom a galera tá sempre, como é que eu posso dizer? Tá sempre ligada nos projetos, porque se houver uma necessidade, troca uma ideia, vê se realmente há necessidade de usar aquele software ali, né? Para poder rodar. Mas não há necessidade, né? Você vai usar muita coisa local para a parte de desenvolvimento. A gente vai ter duas palestras sobre DevOps, tá, José, na semana do Linux. O Leandro está perguntando, o que você acha da adoção do Docker para lidar com isso? Para que o time de Olha, desenvolvimento tenha mais autonomia. então, o Docker, eu já ouvi falar, eu não cheguei nem a fazer alguns experimentos, né? Já ouvi falar no Docker, já li sobre ele, post, achei bem interessante. Mas ficaria chato eu tentar chutar uma coisa aqui e não dar uma informação plausível, né? Ou falar besteira. Vai ter uma Mas palestra essa eu sobre o Docker. Assiste essa, Pedro. Vai ter uma palestra sobre o Docker aí, como ele falou. Mas essa eu vou ficar te devendo, eu nunca testei o Docker, não. O Alex perguntando, isso é gerência de serviços? Depende, Pode falar. depende do ponto de vista, né? Gerência de serviços. Eu acho que depende também do ponto de vista dele, né? Do que ele quis se expressar em gerência de serviços. De repente, desenvolve um pouco melhor a pergunta. Seria o Alex Nogueira aí. Gilvan está perguntando o que, Pedro? Estou tentando aprender. Web, mas estou fazendo muito teste com o Estou tentando aprender o web, mas então, ô Gilvan, o WordPress é legal, mas o WordPress você vai, bem sincero mesmo, você vai estar aprendendo dependendo de como você está aprendendo também, né? Se é de repente pegar um template pronto e editar o conteúdo, mas o WordPress, o objetivo dele não é muito isso, o CMS é uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo, né? E não só serve para seu blog, ele serve para bastante coisas e eu não te indico aprender o web com o WordPress, né? Eu te indico você aprender como todo mundo. Tá cortando um pouco. Com HTML normal, com HTML, CSS, JavaScript, aí, pegar o beabá inicial para você entender o porquê. Opa, tá me ouvindo aí? Alô? Tá me ouvindo? Agora sim. Tô ouvindo. Normal. Beleza. Então resumindo aí, Gilvan. Quer aprender o web? Abre mão um pouquinho agora do WordPress e foca um pouco mais na parte de HTML, CSS, o cruzão mesmo, o beabá inicial, beleza? Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Oi, Pedro. Tá todo mundo me ouvindo aí? Então, o Alberto perguntou se essas ferramentas também testam server-side, né? Se elas testam server-side, eu acredito que sim, né? Na verdade, eles vão primeiro fazer uma requisição em toda a trazer a sua aplicação, ler a sua aplicação, mas eu acho que você está querendo dizer testar o servidor em específico, né? Se for testar em um servidor específico, não. Eles vão testar a sua aplicação em si.
Tá. O José está perguntando, você que é desenvolvedor tem conhecimento da linguagem de programação Julia, que substituirá todas as outras? Não, não tenho conhecimento dessa linguagem de programação, não. Fiquei até curioso agora também. Linguagem de programação Julia. Não, Leandro, não seria bem uma pergunta, mas uma constatação. Legal que a sua palestra não fala de infra, porque ao se falar de performance, logo se pensa em Apache, NingX e por aí vai. Eu não posso ter um servidor bom demais, mas desenvolver uma aplicação meio que escrota. Desenvolver uma aplicação com tabela, ou então CSS inline, ou então pegar uma imagem de um outro servidor do Google. Então o meu servidor pode ser 100%, mas criar uma aplicação meio que ruim para o usuário, ou uma aplicação ruim no geral, isso implica também muito. Entendi. Pessoal, vamos passar para... Quero agradecer aí, pessoal. Já passou até a informação do Júlio aí. A gente vai passar para a Mariana. Tá bom? Obrigado, tá, Pedro? Muito obrigado. Beleza, galera. Eu que agradeço aí. Bom evento a todos. Vamos lá, Mariana. Agora a bola tá contigo. Oi, pessoal. Não fiz a apresentação aqui para mostrar para vocês, até porque senão eu ia querer começar a falar sobre a palestra, e então eu quero que vocês vejam apenas na palestra. Mas assim, o que eu vou mostrar para vocês aqui é o começo do todo, assim, do que eu quero mostrar para vocês, parte de instalação, como funciona e mostrar algumas coisas. Então, para quem não sabe, a minha palestra é sobre Cordova e PhoneGap. Cordova e PhoneGap é a maneira, como alguns chamam de bruxaria, de você criar um aplicativo para celular, só que com código nativo web. Então você vai criar um código de HTML, CSS, JavaScript e vai fazer ele funcionar, fazendo ele, lógico, com forma de media query, para poder funcionar e virar um aplicativo. Então, assim, o Cordova, para quem não sabe, ele é como se fosse um Apache, tá? Ele vai compreender, ele vai fazer funcionar toda a parte de aplicativo em si. Ele é uma distribuição, na verdade, assim, o código em si dele é o código do PhoneGap, então quem já ouviu falar em PhoneGap, possivelmente aí pensa que é uma coisa única, mas na verdade... o PhoneGap ele é um código que se originou e foi doado para a Apache, onde então surgiu o Apache Cordova, que é o nome oficial dele. Mas eles compartilham basicamente do mesmo código, tá? E o PhoneGap ele é hoje sob domínio da Adobe. E aí a Adobe usa o código dele e também utiliza o PhoneGap para também alguns produtos que eles oferecem, tá? Eu estou aqui com uma máquina virtual Linux e eu vou tentar utilizar ela para fazer toda a instalação, tá? Mas, dando ou não, também eu vou fazer aqui na parte do Windows com vocês, só para vocês verem como procede para fazer a instalação do Cordova na máquina de vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui a área de trabalho. Na hora que aparecer aí, por favor, me deem um ok aí, pelo menos na câmera, quem tiver já aqui o chat fechado. Ainda não carregou, não. Aqui tá carregando ainda para mim. Tá pensando. Para que vocês saibam, o Cordova ele é instalável em qualquer sistema operacional, tá? Então, Mac, Windows, Linux, qualquer um é possível instalar sem problema algum e nem restrição, tá? Existem algumas chatices? Sim. De SDK, essas coisas em si. Mas isso é só mais para na hora de você instalar e fazer um procedimento. Mas tudo isso está na palestra, tá? A parte que vocês têm que fazer, o passo a passo de instalação, eu coloquei lá os comandos do Linux. E aí, para quem for assistir a palestra e, infelizmente, utilizar o Windows no dia a dia, é possível fazer tudo no terminal do Node, tá? Então, se vocês utilizarem o terminal do Node, vocês podem fazer todas as instalações sem problema para poder utilizar o Cordova na máquina de vocês, seja Mac ou seja Windows, ok? Ainda está tentando compartilhar aqui, tá carregando ainda. Nada aí, Paula? Ainda não.
É... Sei lá, dá uma parada e tenta de novo, sei lá. Cancelei e vou tentar de novo aqui. Na verdade, agora não está disponível a área de trabalho para mim aqui. Agora tá. Deixa eu ver se vai. Acho que ele deu uma bugadinha. Pronto, agora tá indo. Deixa eu ver. Ah, tem que rodar aquele click meeting, né? Deixa eu rodar aqui. Ele tá pedindo novamente para mim. Um momentinho, tô só abrindo aqui o click meeting. Foi agora? Foi. Beleza. Bom, então eu vou começar aqui pela máquina virtual, tá? Vou aqui maximizar, então não estou enxergando aí agora a tela de vocês. Bom, eu estou com uma colinha aqui dos comandos, porque a minha memória é péssima, tá? Eu confesso. Então, assim, deixa eu até aumentar aqui a fonte. Tá bom a fonte assim? Dá para enxergar? Tá bom, tá ótimo. Beleza. Deixa eu fazer assim. Acho que talvez fique melhor para enxergar. Bom, quando a gente está aqui para instalar, a gente vai precisar instalar o Node.js. Então, primeiro, no caso aqui, vocês podem fazer um curl. No caso, eu nem sei se ele está disponível aqui na máquina virtual. Deixa eu ver se ele está. Não, deixa eu ver então. Sudo apt-get install curl. Então, assim, a gente usa o curl para poder pegar a parte do Node do setup, tá? Que tá direto online. Deixa eu ver aqui se vai. Eu acho que eu tô sem internet aqui. Deixa eu ver. A parte do cabo. Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai. Permitir tudo. Deixa eu ver se agora vai a instalação. Tem umas coisinhas que são chatas de instalar assim no Linux, que pode demorar um pouquinho, tá? Mas faz parte. Vê seu DNS. Oi? Primeiro tenta pingar 8.8.8.8. Deixa eu ver aqui. Nossa, tá dando agora erro aqui. Deixa eu ver. Pior é que ele tá travando, porque acho que eu coloquei pouca memória pra ele. Deixa eu ver. 8.8.8, né? 8. Isso. Acho que ainda... Não, ainda não tá, não né? pegou a internet, não. Bom, deixa eu ver. Acho que eu teria que desligar e ligar a máquina aqui no caso para conseguir fazer ela funcionar direitinho. A rede você pode etc network, etc initd network manager, restart. Então, mas aqui eu tenho que ter certeza que ele tá... Nossa, por que ele tá fazendo isso? Deixa eu minimizar aqui. É que aqui na rede eu já coloquei o bridge, mas eu acho que ele pode estar com o endereço MAC travado, tá vendo? Ah, tá. Não, pode reportar então. Eu vou desligar e aí eu atualizo o MAC. Linux é um pouquinho chato, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Configurações. É legal usar... bom, para quem usa o Windows e tem o Windows, por exemplo, eu tenho meu Windows aqui para poder jogar, né, basicamente. Então eu acabo deixando ele. Aí nesses casos eu utilizo máquina virtual para poder fazer alguma coisa. Mas como essa máquina minha aqui também ela é nova e eu fiz algumas instalações recentes, ainda estou sem, de fato, os meus instrumentos de trabalho aqui. Tanto é que eu fui criando essa máquina virtual na hora que eu estava me apresentando aqui para vocês, no comecinho do bate-bola. Eu vou deixar ela subindo e eu acho que eu vou começar pelo Windows, infelizmente. Perfeito. Bom, então no Windows é o seguinte, eu já deixei aqui.
Bom, quando eu estou fazendo algum projeto para o Cordova, eu uso duas únicas coisas, tá? Eu uso o Sublime para escrever meu código. Eu não curto usar IDE. Eu acho que pesa demais. Às vezes você tem um delay muito grande. Eu não acho, às vezes, que vale a pena. Então, eu uso o Sublime. Eu estou usando o Sublime agora na versão 3. Então, para baixar aí, no caso, para o Windows, basta vir aqui no sublimetext.com/3, tá? Você pode baixar aqui também para o Ubuntu também nele, para poder fazer a instalação no Windows. Tem aqui todas as atualizações dele a respeito do que foi feito. É bem bacana. E aí, então, eu uso, no caso aqui do Windows, a gente vai usar o Node. E aí, para fazer isso, a gente vai fazer um download aqui no nodejs.org/en, ou vocês podem usar outra linguagem como vocês desejarem. Clicando no download, ele vai baixar um MSI. Baixando esse MSI, basta executar ele, que ele vai ter o terminal do Node, tá? Para quem usa Linux, ele é comum, é um terminalzinho normal, até como o CMD que a gente tem do Windows. É bem tranquilo de mexer. Deixa eu só ver aqui se ele já está disponível para usar. Acho que ele já está abrindo. Então, ó, aqui é só dar Next, aceitar no Windows. Ele vai aqui colocar qual caminho, vocês escolhem o caminho na máquina de vocês. Basta dar Next e Install. Aí, libera a instalação. Opa, erro. Ah, erro na... Eu não tenho pacote Adobe aqui na máquina, então ele pode acusar algum erro. Eu ainda não craqueei o Adobe meu. Bom, ele vai copiar os arquivos e vai realizar a instalação. Vocês não precisam saber usar Node para poder utilizar aqui no caso para o Cordova, tá? Porque aqui no caso, como a gente vai usar só de fato o terminal, é bem tranquilo. Então não precisa de conhecimento algum de fato para vocês falarem, para poder utilizar aqui no caso, tá? Deixa eu ver se ele já terminou aqui. Deixa eu chamar aqui, Node.js. Ele vai abrir aqui um terminalzinho, vou aumentar ele aqui para vocês, tá? Aí aqui, no caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a instalação do Cordova, ok? Tendo o Node, então, supondo que a gente já tem o NPM, a gente vai usar o npm install, que é do próprio Node, tá? npm install Cordova. Deixa eu ver. No shell. Acho que a gente não tem o npm instalado. Ele já deveria ter instalado direto com o Node aqui. Eu não li ali no next se tinha alguma coisa. Deixa eu executar ele de novo. Vou pegar aqui no download. Pode ser que ele tenha alguma informação ali. Cadê ele aqui? Node. Deixa eu ver aqui. Repair. Não. Change. Deixa eu ver. Node. Performance. NPM. NPM está aqui. E NPM também está aqui. Deixa eu ver. Next. Change. Vamos ver se ele vai distribuir aqui. Porque aí basta usar o terminal com o NPM. Bom, para quem não usa aqui no caso o NPM ou o Node, a gente não precisa usar nada de sudo, tá? No terminal, apesar de ser terminal normal, a gente não precisa utilizar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Node.js terminal npm, ele não está disponibilizando. Eu não sei se precisa fazer alguma instalação. O Windows eu uso pouquíssimo, gente. Será que eu tenho que usar ele para instalar ele? Como assim? Install npm-g. Esse -g é não dá para instalar ele por ele, né? Bizarro.
Esse "-g é do Node, ele simplesmente está querendo dizer global, tá? Então, se vocês utilizarem o comando "-g, ele vai instalar de forma global para todos os ambientes de vocês. Não preciso usar sudo aqui no caso, mas vamos tentar. npm-g. O sudo ele não identifica. Bom, eu vou tentar aqui no Linux de novo. Vamos ver aqui. Opa. Vamos ver aqui na máquina virtual. Bom, no Linux eu consigo garantir tranquilo. Pelo menos eu me sinto em casa aqui com ele. Deixa ele terminar de carregar só. Eu nem uso ele instalado aqui, eu só uso ele try mesmo para exibição. No caso de vocês testarem também a instalação, vale usar somente no try, se vocês não quiserem pesar alguma coisa aí. E é bom porque vocês também, assim, no caso de testar, cada vez que vocês abrem, vocês têm que fazer de novo. É bom para fixar, tá? Bom, abrindo aqui, deixa eu ver então se agora vai dar o ping certinho. Bom, agora foi. Beleza. Então, eu vou usar aqui sudo apt-get install. Aqui no caso é Node.js, tá? Que a gente vai utilizar. Ele não está disponível, né? Porque a gente tem que usar aquele crew primeiro. Mas ele é o comando Node.js, então sudo apt-get install crew. A gente vai instalar o crew para pegar ele. Acho que ele não está pegando o crew. Deixa eu pegar. Deixa eu ver se tem algum add repository. O chat está fechado, né? Se alguém souber de algum add repository do crew direto, tá mais fácil. Eu vou tentar pegar. Faz um apt-get update antes. Não precisa. Normalmente não precisa. Para o crew não precisa por estar direto no... Mas vamos tentar. É porque também, como eu estou usando no try, ele pode estar de fato com o repositório desatualizado, entendeu? Sudo apt-get update. Então, o try, às vezes, ele não tem repositório atualizado, né? Porque, na verdade, até a versão dele das atualizações podem não estar aqui. Inclusive, o Ubuntu eu só uso normalmente para dar aula também, porque eu acho que ele é muito pesado pela parte gráfica dele, né? Eu estava vendo agora de usar outros, ou mesmo o Debian direto. Deixa eu ver se agora vai com apt-get update. Tá lento para vocês aí o compartilhamento? Porque aqui a minha máquina ela tá meio lenta. Pra gente tá perfeito. Tá, beleza. Deixa eu maximizar. Normal aqui. Beleza. Bom, só dar um Y aqui de yes ou escrever yes. Dar Enter também funciona. Yes. Oxi. Nossa, tá travada aqui a minha máquina. Vocês estão vendo aí normal? Deu uma travadinha. A gente tá vendo o seu mouse mexer, mas a máquina tá parada. Tá travada, né? Ô, delícia. Mas é assim mesmo, quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. Ao vivo é que dá problema, né? É verdade, né? No Windows eu não sei fazer ao vivo não, confesso. No Windows eu tento. Mas no Linux a gente dá um jeito. Acho que agora voltou aqui. Vou ter que dar de novo aqui o... Eu também, o Windows, só o arroz com feijão. Olha, o Windows eu sei instalar Steam para quem quiser. Vou instalar Steam só. E dela eu utilizo jogos. De resto... Deixa eu tentar dar de novo aqui o crew. E olha que meu notebook ele tem 8 GB de memória. E quando eu uso máquina virtual assim, eu consigo estourar às vezes a memória utilizando. Ô, louco. É terrível. Eu vou expandir para 16 GB para ver se melhora. Nossa. Ou melhora, né? De um jeito ou de outro.
eu ver, tá meio travado aqui, mas tá indo. Pra vocês tá em que parte aí? Eu já dei o Y aqui e o Enter. Foi pra vocês? Não, aqui ainda não, tá? Eu vi o Y. Então tá chegando, tá chegando. Eu tinha um problema com a minha internet agora. Ela caiu, eu fiquei uns 5, 10 minutos fora aí, porque a internet caiu. Nossa, tá muito lento, meu Deus do céu. Valeu abaixar. O que eu posso fazer? Olha, eu não sei se aqui vai dar pela máquina estar extremamente lenta. Tá muito, muito lento. Eu dei um pra cima aqui pro comando voltar e ele ainda tá processando. Mas eu posso ir mostrando outras coisas para vocês. E aí qualquer coisa, porque no vídeo da palestra eu não disponibilizei, mas, Paulo, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma gravação só da parte de instalação e você disponibiliza no bônus. Ou até você pode disponibilizar só o videozinho também lá no Facebook, alguma coisa assim. Porque como tá muito lento, eu quero fazer, acho que a gravação direto no Linux que é melhor. É pelo menos garantido. Não tem problema. Beleza? Mas assim, ó. Você consegue... Pode falar. Oi. Não, então, eu ia falar assim. Não. Oi, pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia falar assim, eu vou passar os comandos aqui para vocês entenderem qual que é a sequência. E aí eu vou mostrar uma aplicação feita com ele e vou mostrar o PhoneGap que eu queria mostrar, que é o que a Adobe tem lá para vocês utilizarem, tá? E aí depois eu faço essa gravação da instalação mesmo do Cordova, já que aqui a máquina tá arriando, beleza? Para instalar, quando a gente abre o terminal do Linux, que era o que eu estava tentando fazer, instalando o CRUL, a gente vai utilizar direto do Node.js, ele disponibiliza uma URL. Eu vou escrever aqui no bate-papo a URL deles, que aí vocês conseguem também verificar aí. O comando do CRUL seria CRUL-SL, que é um comando lá do CRUL, simplesmente para você acompanhar o que está sendo feito lá dele. O link, ele é direto do Node, então você pega pela distribuição de Deb, então é deb.nodesource.com/setup, e aí vocês podem também dar um sudo bash com ele, tá? Para ele já ir para ficar disponível. Tendo então já o Node atualizado, porque o grande problema é que alguns Ubuntus e Debians que vocês têm, ele vai ter um Node antigo e que pode ter problema, tá? Então ele pode não instalar tudo que deveria. Então é legal dar esse CRUL para pegar atualizado o código que tiver lá deles. Tendo ele instalado, vocês podem dar o sudo apt-get install node.js. Dando o comando sudo apt-get install node.js, ele vai instalar o Node, mas sem o npm, tá? Porque para ele precisa de todos os processos. Para instalar o npm disponível, basta dar o sudo apt-get install build-essential. O build-essential ele vai instalar o npm mais algumas coisinhas do Node, tá? Que vão estar disponíveis para vocês utilizarem. E aí, no próprio terminal do Linux, vocês já estão com o Node disponível para utilizar. O comando npm, caso vocês testem isso, já vai estar disponível também para vocês utilizarem. E aí, para vocês instalarem, basta dar, no caso do Linux, sudo npm install Cordova, e aí ele vai instalar o Cordova. O Cordova, para explicar para vocês, no Linux ele no Windows também pode ser, ele é extremamente terminal, tá? O Cordova, ele vai ser um comando disponível se vocês derem no terminal depois da instalação dele. O Cordova, ele tem alguns comandos, tá? São comandos de projeto que eles têm e tem alguns outros comandos. Esses comandos dele, ele funciona para criar projeto, adicionar plataforma, adicionar plugin, tem todas essas funcionalidades, tá? E aí, então, para criar um projeto do Cordova, a gente dá um Cordova create e o nome da pasta que a gente quer para o projeto, como, por exemplo, Semana do Linux. Se nós dermos esse comando, Cordova create Semana do Linux, ele vai criar uma estrutura de arquivos já pré-preparados, tá? Para a estrutura do Cordova, numa pasta chamada Semana do Linux. E isso é referente ao PWD que vocês tiverem lá. Se vocês estiverem na home, vai criar na home, desktop, no desktop, onde vocês estiverem, vai ser criada essa pasta, ok? Com o Cordova Create, ele vai criar diversas pastas, e aí, para quem
pode até não ter tanto conhecimento inicial, o que importa é que ele vai criar uma pasta chamada www. Na pasta www, ele já inicia com alguns arquivos, um index.html, ele tem uma pasta de JS com index.js, ele tem uma pasta de CSS com index.css, ele tem pasta de imagem também, onde ele já traz um logo do Cordova, do PhoneGap junto com ele, e inclusive, como ele já vem com um modelo ali preparado, ele já tem também uma aplicaçãozinha pré-pronta para você testar. Essa aplicação, ela testa uma única coisa, se o dispositivo está pronto. Se o dispositivo estiver pronto, na hora que você carregar, ele vai mostrar Device is ready, tá? Então, o dispositivo está pronto. E a partir daí, você pode criar a sua do zero ou implementar em cima daquela que ele traz, tá? Para desenvolvedores front-end ou em si, desenvolvedores que conheçam de HTML, CSS e JavaScript, mesmo que não seja tão a fundo, é super tranquilo porque você vai criar um site responsivo, você vai criar um site com Media Query, usando lá viewport, no caso de meta tag. Tendo isso, você vai ter o seu site disponível em diversas resoluções. Trabalhando com ele, depois de você criar toda a sua parte de código, você vai dar um comando no terminal, que é o Cordova. É o Cordova Build. O Cordova Build, ele vai construir a sua aplicação, tá? É necessário que quando você dê comandos do Cordova sem ser o create, você esteja dentro da pasta do projeto. Então, você vai ter que dar um cd semana do Linux, no caso, para estar dentro da pasta do projeto, tá? O Cordova Build, ele vai criar o arquivo APK para vocês utilizarem já no modelo debug, né? Então, é um modelo de teste que vocês podem já jogar direto no celular e fazer teste. Isso pensando no caso Android, né? Para vocês verificarem, conforme o sistema operacional de vocês, quais plataformas estão disponíveis, basta dar um comando Cordova Platform. E dando o comando Cordova Platform, ele vai mostrar quais estão instaladas e quais estão disponíveis. A triste notícia não é possível instalar, no caso, iOS se você não tiver no Mac e nem o Windows Phone se você não tiver no Windows, tá? Infelizmente. O Android você pode instalar em todos eles, não tem problema. Ele também disponibiliza Ubuntu, Firefox OS, tem o Amazon Fire OS, tem vários sistemas operacionais mobiles que vocês podem instalar também para realizar testes, tá? Aí, conforme você quer adicionar, você dá um comando Cordova Platform add o nome da plataforma, por exemplo, no caso Android, tá? Ele vai adicionar a plataforma Android e vai criar uma pastinha Android para vocês. Tendo essa pastinha, você já está apto a criar um APK, tá? No caso do iOS, seria Cordova Platform add iOS, tá? E o do Windows Phone, Cordova Platform add WP8, se eu não me engano. Dessa forma, você adiciona plataformas. Mas, como eu disse, se a gente tiver, por exemplo, num Linux, você não pode fazer iOS nem o Windows Phone. E aí que vai entrar o PhoneGap Build, tá? Para quem não conhece o PhoneGap Build, ele aqui no caso é um serviço da Adobe, tá? Basta acessar build.phonegap.com e vocês podem criar aqui. Ele tem toda uma introdução falando o que ele faz, ó. Nós compilamos para você, ele suporta multiplataformas, trabalha junto, um deploy rápido, tal. E aí aqui para vocês escolherem o cadastro de vocês, é só descer a página, você escolhe o seu plano, cada um entra num tipo, né? Então, se você tem o plano free, você não tem aqui no caso, é ilimitado essa parte de open source de apps, né? No caso de usar, por exemplo, o GitHub. Mas você só pode ter uma aplicação privada, então só uma vai estar escondida, o resto ficaria público. Aí, no caso de tamanho de aplicação, só pode ter até 50 megas, tá? Você pode usar todo o core de plugins do Cordova, então todos os plugins de Cordova disponíveis vocês podem utilizar, tá? Plugins de terceiros vocês também podem utilizar. Você não pode subir plugins e colaboradores também são livres. Então, basta clicar aqui, caso vocês queiram pagar também, tem o plano pago, que é o do meio. Vai mudar aqui a quantidade de aplicativos privados, a parte de tamanho máximo, e você pode subir plugins. Você paga esse valor, ou se você tem ali no caso o seu ID da Adobe como Adobe Creative, você pode utilizar aqui. Quando você loga, eu acho que eu tenho aqui a minha conta,
Quem já tem um Adobe ID por usar algum serviço da Adobe, vocês podem fazer o login, ou então vocês podem criar aqui também, tá? Um ID da Adobe. Deixa eu ver se eu lembro aqui o meu login. Deixa eu ver. Eu sou péssima com senha, gente. Acho que é esse. Deixa eu ver. Ele ainda vai pedir confirmação. Ainda bem que eu tô com o celular aqui. Deixa eu ver se ele já manda. Quando você cria essa confirmaçãozinha aqui, aí você vai logar. Ele já deu aqui o código. Pronto. Quando você logar aqui, é bem fácil de mexer, tá, com ela. Aqui no caso eu estava fazendo um teste aqui para For Linux de uma aplicação para eles. Eu vou apagar aqui a aplicação para a gente poder ver como ela funciona quando não tem nenhuma, tá? Não, na verdade eu vou apagar depois, porque como aqui no Windows eu estou sem nenhum projeto, se eu apagar eu não vou ter como mostrar para vocês. Então, primeiro eu vou mostrar como funciona quando ela já está, quando você já subiu ela, tá? Quando você já subiu, se você entrar aqui na parte da aplicação, você tem os builds, tá? Os builds aqui no caso, ele está compatível para iOS e Android, tá? Aqui no caso ele não tem uma chave, então ele só está também em modelo de debug, tá? Mas ele já gera um APK aqui, se clicar aqui ele já vai fazer o download de um APK debug. Aqui no caso de iOS ele não tem, porque você precisa colocar uma chave, aí você pode dar um rebuild, é só clicar em rebuild que ele vai tentar novamente fazer. Aqui nessa parte dos plugins, ele mostra todos os plugins que estão sendo utilizados na aplicação, como câmera, console, Devs, File, tem InApp Browser, Media Capture, ele tem vários plugins aqui que estão sendo utilizados. Aqui na parte de colaboradores é bem legal, porque assim, você pode adicionar colaboradores para sua aplicação, seja ele para testar ou para desenvolver, tá? Basta colocar o e-mail, e aí ele já vai estar compartilhando da mesma aplicação com você. E na parte de configurações aqui, você tem aqui como mudar o source code dele. Então, se você quer fazer um upload de um zip, como você já tem a aplicação, você não precisa apagar ela para subir de novo. Você pode só fazer uma atualização aqui. Tem aqui para habilitar debugging. Tem o Hydratation. O Hydratation é quando ele vai enviar para todos os colaboradores e pessoas que estão ligadas ao aplicativo as atualizações, tá? Aqui ele mostra se a aplicação é privada ou não, e aqui se você disponibiliza o compartilhamento público dele. Conforme os arquivos que estão no zip, ele já traz algumas configurações, como um ícone dele disponível, o título que você tem, o ID dele, que é o package, a versão, a configuração aqui do Cordova e também uma descrição, tá? Então, tudo isso está disponível aqui, vocês podem utilizar aqui também o install, tem aqui o QR Code que vocês podem utilizar, e dessa forma vocês conseguem ter a aplicação de vocês de uma forma fácil para poder atualizar ou instalar aqui no caso para testes também, tá? Se vocês gerarem aqui já uma key, atualizarem uma key, que no caso seria enviar uma key que vocês geram, que eu também falo na palestra como gera aqui, se vocês subirem, ele já vai gerar uma APK já para produção. E gerando uma APK para produção, basta subir ela, que aí ela já vai estar pronta. Aqui no iOS é a mesma coisa, o Windows Phone, se vocês fizerem a mesma coisa, tá? Agora eu vou apagar aqui, que eu também não preciso dela nesse momento. Eu estou usando ela em outra conta. Quando a gente vem aqui na primeira vez, ó, ele vai abrir esse build.phoneget.apps. Eu estou recarregando a página porque quando a gente exclui ele e volta, ele dá um bug nesse botãozinho. No modelo apps open source, vocês podem colocar aqui um repositório Git, tá? Colocar a branch dele. Então você conecta o seu GitHub direto nele. Ou você pode, aqui no caso do private, subir um zip file. Então você coloca para conectar, seleciona um zip que você tiver e é só enviar o zip. Quando você envia, ele vai levar para aquela tela que eu mostrei para vocês agora. Eu aqui na máquina não tenho nenhum zip de projeto para poder mostrar, mas também posso fazer uma gravaçãozinha dessa para vocês sem problema algum, que eu acho que essa parte mão na massa às vezes é mais complicada, tá? Então, subindo o zip, ele vai para aquela telinha da aplicação. Deixa eu ver se eu tenho uma outra conta que eu posso entrar aqui, porque eu tenho a Adobe ID pra caramba, para dar e vender aqui. Deixa eu logar. Eu acho que eu tenho uma da empresa que também tem a aplicação e a gente volta nela.
Eu quero deslogar. Já está mostrando a aplicação agora, Mariana? Oi? Já vai mostrar a aplicação agora, né? Já vou já. É porque aí tem que abrir para perguntas e passar logo pro Beleza. Ricardo, senão vai esticar Beleza. muito. Então Né? eu vou fazer assim, eu vou deixar aqui quieto que eu ia logar outra. Não, eu vou mostrar ela direto na loja da Play Store. Só quero mostrar uma coisa legal aqui para vocês, é o seguinte, essa tela pouca gente conhece e acha muito difícil, eu vou vou explicar rápido como ela funciona, que é a parte de publicações de aplicação para Google Play Store, tá? Aqui eu tive, por exemplo, essa rejeitada por causa de imagem, eu usei a PUC aqui no modelo, eles rejeitaram falando que eu não tinha direito de imagem. Essa daqui eu tinha publicado, mas depois eu deixei ela não publicada, eu tenho atualmente essa daqui, tá? Para adicionar uma aplicação é fácil, basta clicar em adicionar app, você pode já colocar um título aqui para ela teste e enviar a APK que, por exemplo, o build do PhonyGap já gerou, ou você pode vir para preparar a lista. Quando a gente vem para preparar a lista, é super simples, tá? Algumas pessoas acham que pode ser meio difícil, tem até meio receio de criar, mas é fácil. Todos esses ícones que estão cinzas aqui, eles têm que ficar verdes. E para eles ficarem verdes, vocês têm que preencher os itens que têm um asterisco azul. Então, título, breve descrição, descrição completa. Na parte de recurso gráfico, vocês precisam de pelo menos 2 imagens aqui, tá? De print screen do celular da aplicação. Precisa de um ícone de alta resolução do tamanho específico de 512 por 512. Aqui de uma imagem, seja JPG ou PNG de 1024 por 500. Selecionar o tipo, se é aplicação ou jogo. A categoria dela, por exemplo, aplicativo. Você seleciona a categoria, por exemplo, humor. Aqui a classificação, ele leva você para um formulário onde você vai responder algumas perguntas sobre a sua aplicação. E aí aqui também não enviar. Quando a gente faz algumas configurações dessa, a gente vai vir aqui em salvar rascunho, tá? Toda vez que a gente salvar um rascunho, o aplicativo ele é salvo, e aqui, no caso, se a gente terminar de fazer todos os itens necessários, ele vai ficando verdinho, tá? Como eu não tenho uma PK, eu não consigo deixar tudo verdinho, porque algumas coisas dependem, tá? Aqui no caso do preço, ó, a gente pode selecionar gratuito, aqui a gente pode selecionar para todos os países, e aí aqui, ó, esses 2 itens, por exemplo, eu só consigo selecionar se eu tiver a APK carregada. Então, eu preciso da APK para poder selecionar. Mas, se vocês não tiverem, vocês podem ir salvando como rascunho, que tudo vai ficar salvo. E se vocês voltarem para todos os apps, ele vai estar aqui. No caso de vocês terem começado a criar e quiser excluir, basta vir em excluir app. Se excluir, ele vai sair da listagem. A única coisa é que se vocês subirem uma APK e mandarem publicar, vocês não conseguem mais apagar. Vocês só conseguem tirar o status de publicado, tá? Mas ela vai ficar para sempre aqui na conta, infelizmente. Só que se você tirar do publicado, ele não aparece mais na Google Play Store. E, terminando aqui a parte da apresentação para abrir para pergunta, para quem tiver Android, se quiser testar a aplicação que eu falo lá na palestra e falo dela no final, mas se vocês já quiserem ver e verem como é legal e fácil a aplicação, como ela fica construída, basta entrar na Play Store, colocar app Cordova modelo, é o primeiro item, app modelo Cordova aqui, ó, Mariana Lino, basta clicar, basta fazer o download, aqui tem os print screens de como ela funciona, tá? Aqui foi uma imagem de abertura, aqui é quando a aplicação está aberta, todos esses itens foram feitos via Cordova, via plugin, tá? Para informação de dispositivo, bateria, rede, vibração, diálogo, geolocalização, orientação, tem até bússola aqui funcionando, acesso à câmera, procurar CEP, então estou usando a Ajax aqui no caso, e também uma avaliação aqui no caso da palestra da APK, para vocês avaliarem para mim. Basta fazer o download que vocês conseguem acessar todas essas telinhas e fazer um teste, tá? E, bom, é isso. Podemos ir às perguntas agora. Beleza, Mariana, muito bom, muito bom. Eu vou liberar aqui o chat, gente. Já liberei o chat, tá, gente? Isso que eu achei que eu não ia falar muito, hein? Faz parte. Já liberei o chat, pessoal. Podem fazer perguntas aí para que eu libere para o Ricardo.
Lucilane Santos falou que é muito bom, gostou da apresentação. Obrigada, Lucilânio. Gente, acho que o pessoal ficou embasbacado, ninguém perguntou nada. Ela tá começando a perguntar aqui, calma aí. Estão processando ainda a informação. Travou igual travou aqui a máquina virtual. A José tá falando que foi excelente. Desculpa só o problema técnico, mas é como a Mariana falou, de repente depois ela vai gravar um bônus aí para. Eu faço uma gravação de bônus para vocês para que consiga de fato aí vocês verem o que eu queria mostrar. O Igor tá ansioso para ver a palestra. O Gilvan parabenizou, despertou curiosidade, já tá baixando o modelo. Espero que gostem aí, hein? Pegou no meio da apresentação, mas vai tá no YouTube, gente, tá? Cristiano tá perguntando, questão de jogos, apps respondem bem? Sim, Cristiano. Vai depender de como você criar. No caso, como é código web, você vai ter que criar tudo baseado em HTML5. Então, você vai ter que fazer a sua aplicação ser um jogo web e aí você faz ele funcionar. Mas lembrando que, no caso, você pode usar, por exemplo, Frameworks Mobile para, então, o que seria uma setinha para baixo ser um tap para baixo, ou criar botões mesmo na tela, mas ele funciona sem problema nenhum. O link do bônus vai ser fornecido via e-mail, então, vai ser para assinante. Fernando, a gente ainda está vendo a questão do pacote, né? A Brenda falou que tem que ver outra vez. Tudo bem, vai ter no YouTube, gente. Já estamos com 80 assinantes aí, obrigado. Em uma semana a gente já está com 80 assinantes, significa que a gente está indo bem, né? Tá promovendo conteúdo que interessa para vocês, né? Obrigado aí. Já gostou bastante. Acho que o pessoal gostou bastante, Mariana. Nota 11. Fico feliz. Fico feliz que tenham gostado. Vejam a palestra, tá? Na palestra eu falo do meu blog que, assim, confesso que ele ainda está em criação, mas é aonde eu quero que, além da palestra, além do conteúdo bônus, vocês acessem também, além da Semana do Linux, para tirar dúvidas, tá? Para vocês acessarem. Hoje acho que está só com 3 posts, mas eu devo subir nas próximas semanas mais conteúdo. É só acessar blog.marianalino.com.br. Eu estou criando conteúdo específico de Córdoba lá, tá? Para vocês acessarem. E estou explicando as partes que, principalmente quando eu comecei a estudar a respeito, eu tive dificuldade. Então eu tô querendo mostrar nesse blog para vocês algumas coisinhas que é mais difícil de encontrar na internet. Mas também toda a parte de comandos de instalação tá tudo na palestra. Espero que vocês gostem lá. Alex, já usei Intel XDK, mas mais para estudar, tá? Mais para estudar. Eu tenho usado o Android SDK, mas na verdade eu acabo fazendo teste direto no dispositivo também. O Joab está perguntando se você ministra curso online sobre Córdoba, Mariana? Agora que eu vi a pergunta. Não ainda pretendo fazer. Eu dou aula na For Linux a respeito de Córdoba, mas eu estou querendo criar um conteúdo até mais avançado na For Linux hoje, porque o foco deles lá hoje é só Córdoba mesmo, básico, e eu quero ir um pouco além de plugins de terceiros, fazer para Windows Phone, fazer para iOS. Então, estou querendo criar um conteúdo. Acho que vai ser gratuito, uma base, algumas outras aulas pagas, mas ainda estou pensando nisso. Mas também nada que a gente não faça consultoria, tá? Legal. Pessoal, acho que é isso. Vamos passar pro Ricardo, para não ficar muito tarde, né? Senão atinge 10 horas aí, o pessoal quer... Para contato, quem quiser, só mandar e-mail também. marianas2lino@gmail.com, tá? Podem mandar e-mail aí que a gente bate mais um papo. Perfeito. Obrigada para todos aí pela atenção e espero que gostem da palestra também. Obrigado, Mariana. Vou passar agora para o Ricardo. Vou fechar o chat, tá, Ricardo? Pode começar. Bom, pessoal, boa noite. Estão vendo já a apresentação aqui, não? Sim, já, perfeitamente. Só um resumo da apresentação que a gente vai ver. Na verdade, eu estava montando um curso online de IPv6, mas
Por causa de outros projetos na empresa, eu tive que dar uma parada. Também tem o livro que está sendo lançado pela editora Novatec. Eu tive que correr, que eles querem lançar ainda esse mês ainda. Aí acabei tendo que fazer uma pausa no curso mesmo de IPv6. Mas aí a gente resolveu fazer aí essa apresentação, porque a gente está vendo falar bastante aí sobre o internet das coisas, né? Vejo bastante documento sobre o pessoal falando sobre a internet das coisas, mas eu vejo pouca a coisa prática, o pessoal colocando em prática mesmo, testando o IPv6. E quem acha aí que o IPv6 é novo, né? O IPv6 já tem mais de 20 anos já aí na estrada. Eu vejo pouca coisa. Então, em janeiro desse ano, na verdade em janeiro de 2014, era o prazo que as empresas tinham para colocar IPv6 em todos os sites da internet. Né? Isso nem de longe aconteceu. E aí, o que aconteceu? Mais ou menos em abril desse ano, nós recebemos um e-mail do NIC, o NIC-BR, dizendo que que o nosso site tem bastante acesso, né? Eu trabalho ali na Fundação Padre Anchieta, a Rádio e TV Cultura, então tem muito vídeo, muito programa, a gente tem bastante acesso ao site. Eles convidando a gente a implantar o IPv6. A gente já tinha uma rede IPv6, a gente tinha os endereços IPv6 disponível para a gente, mas o pessoal que cuida realmente dos roteadores ainda não tinha equipamento para implantar. Eles queriam implantar o IPv6 numa rede paralela, enfim. E aí eu acabei comentando com o pessoal lá da fundação e meio que, legal, a sua ideia, toca aí, né? Acabou sobrando para mim sozinho começar a desenvolver alguma coisa, colocar os sites em IPv6. Né? Então essa é a minha saga aí com IPv6. Aí eu acabei trabalhando com o IPv6, já tinha feito alguns cursos lá no NIC-BR sobre isso, né? E para quem não conhece aí, o IPv6 ele não é uma atualização do IPv4, como algumas pessoas dizem. O IPv6 é um protocolo totalmente novo, então não adianta dar um apt-get update que não vai funcionar. Tem outras configurações, uma outra pilha de protocolo. Ele vem justamente para acabar com esse problema de esgotamento do endereço IPv6. Né? Como é que eu posso compartilhar a tela aqui agora, estando aqui? Tem aqui, compartilhar, deixa eu ver se eu sei mexer aqui. Se eu fechar aqui, pode? Pode. Pode. Área de trabalho, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Tela cheia. Se vocês começarem a ver aí, vocês me dão um toque. Deixa eu ver aqui. Acho que já foi, Ricardo. Foi. Então, a gente vê aqui no site do Tunnel Broker, tem uma estatística aqui sobre os IPv4. Toda a internet hoje ela é baseada no protocolo IPv4. Né? E lá na ARIN, no IANA, é o que cuida da distribuição de IPv4 na internet, já não tem mais estoque de IP sobrando. Né? E também na ARIN, que é o escritório local que cuida da América do Norte, também não tem mais IPv4 sobrando. Na América, Brasil e Caribe, nós temos só 2 milhões de IPs. Isso é muito pouco. Tá? O LACNIC disse que ele vai manter um estoque de 2 milhões. Então, na prática, a gente tem 288 mil IPs V4 disponíveis ainda que não foram disponibilizados para nenhuma empresa. Tá? Então, logo, principalmente por causa aí da internet das coisas, né, todo dispositivo eletrônico vai ter uma
um IP, vai estar conectado na internet de alguma forma, não vai ter mais IPv4 disponível. Aí ou você trabalha com várias camadas de NAT, o que é horrível para a administração, quem administra a rede sabe disso, ou tem que instalar mesmo o IPv6. Tá? Esse é o cenário que a gente tem hoje. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. E além disso, o IPv6 veio para corrigir algumas falhas que existem no IPv4. Tá? Para quem não conhece, o IPv4 ele tem ali 4 bilhões de endereços possíveis, ou seja, consigo ter 4 bilhões de equipamentos na internet, diretamente conectados na internet. Esse número já está praticamente esgotado. E com o IPv6 eu consigo ter mais que 256 duodecalhões de endereços IPs, de hosts na rede. Então, alguns exemplos que a gente tem, eu comento mais alguns na nossa apresentação. Cada micrômetro quadrado da Terra eu poderia ter 4 bilhões de IPs V6 em cada micrômetro. Então, é um número praticamente infinito, mas trabalhar com roteamento disso daqui vai ser bem problemático, tá? Tem que conhecer bem esse protocolo. Então, comecei a trabalhar com o IPv6, comecei a anotar, fiz um diário de implantação, tudo que ia acontecendo, para mostrar para o pessoal quais foram as dificuldades que eu achei, quais foram os problemas que eu encontrei na implantação do protocolo IPv6, e aí eu estou passando isso para vocês. Na verdade, eu não implantei ainda. Todos os sites hoje da Fundação Padre Anchieta já tem suporte ao IPv6, mas eu estou no meio dessa implantação. Eu estou começando agora a implantar o e-mail, suporte a e-mail IPv6. Alguns desktops têm também IPv6, como eu vou mostrar se der tempo. E aí eu vou ver que muita aplicação, muito dispositivo que os fabricantes vendem como tendo suporte a IPv6, na verdade não tem, ou não tem o suporte completo. Tá? Encontrei vários problemas assim. Tá? Uma das diferenças do IPv6 por exemplo, na sua configuração. Lá no IPv4 a gente tem a configuração manual e tem via DHCP, que o pessoal conhece bem. Já o IPv6 ele tem 4 tipos de configuração, que é a manual, a stateless, a stateful e a mista. Basicamente, a autoconfiguração stateless, por exemplo, eu acho bem legal. Simplesmente você não precisa ter DHCP na rede, a máquina simplesmente liga. Ela não tem um IP configurado, ela descobre qual que é o IP da rede, ela gera um IP, ela sai perguntando quem são os servidores DNS, os roteadores, e ela se autoconfigura com um IP público para ela e a coisa funciona. Tá? Então, vai tirar um pouco aí da manutenção que o pessoal de Helpdesk tem. Praticamente a configuração manual não vai mais existir. Tá? Eu entro em mais detalhes no dia da apresentação, eu entro em mais detalhes sobre essa autoconfiguração stateless, a autoconfiguração stateful, explico melhor as diferenças entre elas, mas basicamente a maioria das redes não vai nem ter DHCP, vai ser tudo via autoconfiguração stateless. Tá? Eu acho que a grande vantagem também do IPv4, aliás, do IPv6, é a não necessidade de se fazer o NAT. Ou seja, você está aí na sua casa ou na empresa, sua máquina tem o IP 192.168, alguma coisa. Né? Quem trabalha com TI sabe que às vezes você está em casa, surge um chamado urgente lá, você precisa conectar na VPN para poder conectar na sua máquina, ou então fazer uma regra no firewall para poder fazer o NAT da requisição que chega no firewall para passar para a sua máquina. Né? Isso aí é horrível. Né? Com o IPv6, você não tem mais a necessidade de fazer NAT, ou seja, entre a sua máquina de casa e a sua máquina da empresa não existe nenhuma tradução, você acessa ela diretamente. Tá?
desde que tenha somente regra em Firewall, então não precisa de NAT. Tá? Então, isso, eu que administro rede já, posso dizer, há algumas décadas, 20 anos aí, o NAT para mim sempre foi um problema. É chato pra caramba, é complicado, dá alguns problemas. Tá? Então, isso acaba com o IPv6. Olha aqui um exemplo de IP que a gente tem, IPv6. 2001, 0DB8, 000052. Olha esse número grandão. Você imagina hoje o pessoal do Help ligando para o usuário e falou: usuário, qual que é o seu IP? Aí o usuário fala lá, 192, 168. Agora você imagina o usuário falando este número grande aí, né? A dificuldade que vai ser. Então, a parte de DNS vai ser muito mais importante hoje com o IPv6 do que hoje. Tá? Vai ser bem requisitado isso daqui. Tá? E existem algumas formas de abreviar esse endereço. O Facebook, por exemplo, tem um endereço IPv6, que no meio do endereço dele, ele escreve o nome Facebook. FCB4B00C. Pô, interessante. Né? E o curioso também, se você acessa um site por IP, então você tem lá... Desculpa, gente, passou um cara barulhento aqui. Você vai acessar um site por IP, como atualmente o que separa a porta TCP do site, o endereço, é os dois pontos. Então, para o site saber o que é porta e o que é... O browser saber o que é porta e o que é IP, já que o IPv6 é separado por dois pontos, você precisa acessar o site por IP desta maneira, usando colchetes aí na frente. Então, é uma coisa diferente que o pessoal vai ter que se acostumar. Tá? Deixa eu fechar aqui novamente, compartilhar a minha tela, mostrar um pouco do endereço IPv6. Ainda está carregando ainda. Carregando ainda? Mais uns 5 minutinhos, tá, Ricardo, para abrir para pergunta, senão fica muito tarde. Ok, ok. Tenta fazer igual a Mariana fez, cancela o compartilhamento e carrega de novo. O problema é que para mim aqui... Ainda está carregando. Peraí. Vou tentar fechar aqui, carregar de novo. Deixa eu pôr tela inteira, vamos ver. Por favor, aguarde. Agora acho que está indo. Carregou aí? Ok. Oi. Então, o que eu fiz na empresa? Através do site Tunnel, como eu não tinha ainda como colocar IP nativo, para fazer os testes, eu comecei fazendo através de tunelamento. Aí no site Tunnel Broker, ele me dá aqui uma opção de fazer 5 túneis até. Eu criei só um, por enquanto. E ele me deu aqui um barra 48. Onde está? Vamos lá, deixa eu voltar a tela aqui. Aqui, ó. 2001-470-DB7E, barra 48. Com barra 48, eu tenho à minha disposição cerca de 66 mil redes, cada uma das redes com cerca de 16 quintilhões de IPs para mim. Tá? Vai ser comum o usuário doméstico receber um barra 64, ou seja, o usuário vai ter à disposição dele cerca de 16 quintilhões de endereços IPs só para ele. Tá? Então, problema de endereço IP acabou, não vai ter mais. Tá? Com esses IPs aqui, eu estou aqui na minha máquina, que é o meu gateway IPv6. Este endereço aqui,
toda máquina que tiver suporte a IPv6, inclusive máquina Windows, ele já gera este IP automaticamente, tá? É como se fosse um IP a pipa, tá? É através deste IP que ele sobe aleatoriamente. Esse IP ele é baseado num algoritmo, um algoritmo baseado no endereço MAC dele. Com esse IP, ele começa a conversar com todas as máquinas e se configura o seu IP automaticamente, um IP público. Então, se alguém tiver aí IPv6, tentar pingar este IP aqui, vai conseguir. Eu posso, por exemplo, tentar acessar o meu desktop da empresa, 470 DB7E 2.0 2.8000 2.8000 2.2.1. Aqui eu estou no meu desktop da empresa. Ele tem um IPv6 público. Eu posso levantar um site nele aqui. Eu tenho um IPv6 local. E eu tenho o meu IPv4 de endereço local aqui, né? E um teste que a gente pode fazer para realmente ver como é que está o IPv6. No Linux, eu uso o comando ping6 para testar se o IPv6 está funcionando. No Windows, eu posso usar o ping mesmo. Eu posso testar, por exemplo, ipv6.google.com. Esse IPv6 do Google, esse site, só funciona em IPv6. Tá? Ele vai trazer aqui, deixa eu ver se ele vai conseguir pingar nesse momento. Ah lá, ele está pingando. Então, eu estou navegando via IPv6. Como eu estou aqui em casa no Windows, né, eu não consigo acessar aqui diretamente via IPv6. Mas se você tentar abrir o browser, tentar conectar ipv6.google.com, se você não conseguir, é porque você não tem o suporte nativo ao IPv6. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que eu acho mais interessante na palestra para a gente falar agora. Vou terminar aqui a apresentação. E nessa palestra, eu falo um pouco do conceito do IPv6, como que ele funciona, tá? E eu falo dos problemas que eu tive na implantação. Principalmente com o site, por exemplo, você levanta o IPv6 em um site, só que outros subsites dele não tem IPv6. Por exemplo, o CSS está no site somente IPv4, então gera uns problemas estranhos, o site aparece desconfigurado. Tá? Ou então você tem um site que está numa máquina legada, lá no Windows 2003, por exemplo, e o Windows 2003 não vai ter suporte ao IPv6 como deveria. Então esse site vai ser um legado que não vai ter o suporte. Tá? Eu estou tentando carregar a apresentação, não está indo aqui. Mas essa a ideia. O principal objetivo da palestra é mostrar realmente quais foram os problemas que eu achei. Por exemplo, antivírus, ele barra a conexão IPv6. Windows XP, cerca de 45% das máquinas da empresa ainda são Windows XP. Essas não têm suporte ao IPv6. Então, e só para encerrar, mais ou menos 1% do acesso que tem no nosso site hoje é IPv6. Justamente porque eu tenho muita dificuldade para pôr IPv6 em micros domésticos. Tá? Então, por enquanto, só empresas e algumas que estão tendo. Mas quando as operadoras começarem a fornecer IPv6, esse número deve crescer, porque os acessos por padrão são prioritários via IPv6. Se você tem IPv6 e IPv4 na sua máquina, por padrão você vai sair para IPv6. Tá? Esse é o resumo da minha palestra. E eu estou aí aberto a perguntas. Eu vou abrir aqui para perguntas, gente. Já abri o chat? Muito bom, Ricardo. Parabéns. Valeu. Já abri o chat, pessoal. Gilvan, Ricardo, estaremos mais vulneráveis na rede? Então, isso é uma coisa que o pessoal tem. Porque fala assim,
Não vai ter NAT, então a minha máquina, meu desktop do meu usuário vai estar com a cara na internet? Não, não vai estar com a cara na internet. Para ele só vai ter um endereço público. Mas para a internet poder chegar nele, vai ter os mesmos sistemas de segurança que tem hoje. Vai ter o seu firewall, vai ter o seu roteador, vai ter um proxy. Então, assim, simplesmente quando você vê na log do seu servidor que um IPv6 tal acessou o seu site, você vai saber exatamente quem é. Porque hoje, qual é o problema que você tem com o IPv6? Você tem um parceiro lá que dá suporte ao Oracle, tá? Aí você libera o IP da empresa dele para conectar no seu Oracle. Aí você faz um NAT. Só que este IP que ele te passa, você não sabe se atrás deste IP tem uma máquina ou tem 500. Por exemplo, eu trabalhei em uma empresa que tinha 35 mil máquinas em rede. As 35 mil máquinas saíam para a internet pelo mesmo IP. Então você estava liberando acesso para 35 mil máquinas. Tá? Então, na verdade, ele é mais seguro. Tá? Gente, 35 mil máquinas. Caraca, o pessoal de Rapidash devia ficar maluco, hein? Também eram 36 prédios só aqui em São Paulo. Então era 35 mil máquinas, tinham o quê? Tinha 2 pessoas para cuidar da Helpdesk? Não, não. Só pra você ver. Só de Firewall eram 160 Firewalls. Que a gente cuidava. 4 pessoas para cuidar. Mas foi muito gratificante. Beleza. Muito interessante, ansioso pela palestra Adilson, o Jorge, uma apresentação. Enquanto está implementando o IPv6, é possível ele se comunicar com o Sim. O que eu estou fazendo? Hoje eu estou usando na verdade não um túnel, né? Um encapsulamento. Eu estou encapsulando através do Hurricane, né? Eu achei que eu ia ter perda de desempenho, mas eu não tive não, tá? Então, mesmo usando o túnel, o acesso ficou bem legal, ficou bom sim, tá? Não tive esse problema não. Tá, o José. Ricardo, switches atualmente no mercado, qual seria o modelo que tem suporte completo para IPv6? Cara, a maioria dos switches hoje, tá? Da Cisco, por exemplo, tem esse suporte. Eu não sei te dizer exatamente todos esses modelos. Se você pegar esses switches domésticos, por exemplo, D-Link, TP-Link, a maioria não tem. Tá? Mas Cisco, a grande maioria hoje tem. É importante quando você for comprar equipamento de rede, você exigir que o fabricante, que o fornecedor tenha suporte total ao IPv6. Tá? Tem muito equipamento legado que realmente não tem, principalmente equipamentos domésticos. O Alex passou um site, o teste. testepv6.com, né? Isso, esse teste pv6.com, ele faz o teste com o seu site para ver como que ele responde ao IPv6, ao IPv4 e em pilha dupla. Se a sua máquina tem IPv4 e IPv6, como que o seu cliente vai ver, tá? Lá no NICBR, ele tem um link para esse site também. Ele é bem legal, ajuda bastante. Tá. Boa informação, é bom saber. Isso. O que mais? Ver se tem mais alguém. Senão a gente vai logo pro nosso sorteio aqui, para finalizar aqui. Qual a previsão para o IPv6 começar a dominar no Brasil? Na verdade, a previsão era para 2014. Tá? Então, eles fizeram duas previsões. A primeira era para 2011, a segunda para 2014. É assim, os provedores... Tá igual a obra do governo. Exatamente. Nós não vamos pôr meta, mas quando chegar a meta a gente dobra. Tá? Mas assim, os provedores não fornecem IPv6 porque não tem conteúdo. E não tem conteúdo porque não tem quem tem IPv6. É um círculo, né? O ovo da galinha, né? Exatamente. Exatamente. Existia, aliás, eu comento na palestra, as máquinas Windows e também no Linux, através do pacote Miredo, você conseguia IPv6 através de um túnel com a Microsoft.
mas a Microsoft está deixando de usar esse túnel porque ele só fornece um IP. Você não consegue, ele faz um mapeamento com seu IP público para um IPv6. Então não resolve o problema de empresa, né? Era mais para micro doméstico, mas nem isso aí está funcionando mais. O Bind funciona direitinho com IPv6? Sim. Na verdade, o Bind, mesmo que o Bind em si, o servidor Bind, só tenha IPv4, você pode cadastrar registros IPv6 nele e fazer consultas de endereços IPv6 nele. Por padrão, ele vai, se a máquina tiver IPv4 e IPv6, ele vai responder primeiro IPv6, mesmo o servidor do Bind não tendo IPv6. Tá. Próxima pergunta. Tá. Ok? Pessoal, vocês conhecem algum site de gerador randômico? Ou no Linux, conhece algum programinha gerador randômico? Ó, você pode fazer aí, deixa eu dar esse comando aqui ó, que funcione, né? Mas é de número, né? É de 1 a 83. São 83 pessoas que estão concorrendo. Quer dizer, cara, o que eu fiz? tenho um blog que eu lembro que eu escrevi um artigo uma vez sobre um script para fazer isso, um comando na linha. Agora de cabeça eu não vou. Ah, tá aqui. Tem um site aqui que eu achei, random.org. Certo. Eu achei esse site aqui. Vamos lá, random.org. Tá aqui. Pessoal, eu vou... Obrigado pela apresentação, tá? Na verdade, assim, não são 83 pessoas. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora. É que são menos que 83, mas teve gente que curtiu mais de uma vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar mais uma chance. O José está perguntando sobre o seu livro. Ah, sim. Na verdade, é um livro de administração em rede em Linux, tá? E eu tenho um capítulo que fala sobre IPv6, tá? Ele está indo para a gráfica hoje. Aliás, foi para a gráfica hoje, então até o final do mês deve estar saindo pela editora Novatec. Se você for lá no site da Novatec, você já tem a propaganda dele lá já. Deixa eu pôr aqui então o meu contato aqui. Ah, só para Mariana, meu nome é Ricardo Oi. Lino Olonca, tá? Somos Mas vocês parentes são distantes. parentes? Temos algum parente distante aí. Vamos lá. Pessoal, tá vendo minha tela aí? Sim. Ok. Tá, eu vou abrir aqui um put aqui. Vocês estão vendo o put? Ainda não. Não? Tá vendo o put aqui? O mouse, Ainda não. sim. O put, Opa, tá como vendo assim? agora? Não, ainda não. Apareceu aí? Ainda não. Acho que travou sua tela. Ah, ele Eu tô mostra, vendo mas... Agora foi. Tá, mas... Ah, Oi? sim, aí. Tá aí vendo? Vim participante.txt? Ok. Sim. Tá. Esse aqui são as pessoas, gente, que curtiram ou compartilharam o nosso post, né, para receber para concorrer com a caneca do Stories. Tá? E na verdade tem gente que compartilhou mais de uma vez. Então eu contei duas vezes, né? Tipo assim, se o cara compartilhou duas vezes, eu contei duas vezes. Então ele tem mais chances de ganhar, tá bom? Eu só vou tirar aqui, Jonathan. Jonathan, você trabalha no site, tá? Só vou tirar seu nome aqui, tá, Jonathan? É o número 1, né? Mas acho difícil o número 1. Acho que foi o primeiro. Então a gente... WC-L, a gente tem 82 pessoas, tá? Então eu vou entrar aqui no site random.org. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo o site? Random.org, não? Ainda não. Calma aí. Estão vendo agora? Ainda não. Apareceu não? Ainda Apareceu não. aqui, o pessoal tá dizendo que já está vendo aqui o browser. Aqui. Tá indo?
Mariana saiu? Mariana saiu. Mas Mariana virou participante. Vou botar ela de novo como palestrante. Tá, pessoal. Random.org, tô vendo, né? Perfeito? Okay. Aqui, de 1,82, tá, gente? Cruza os dedos aí. Vou clicar aqui. 1, 2, 3. Carregando. 81. Caramba, cara! 81. Vou abrir aqui o arquivo aqui. Vocês estão vendo o arquivo, né? Tá vendo o arquivo, gente? Tudo bem, vamos lá. Estão vendo? Tá. 20 participantes. 2,81. Rodolfo Freire. Nem sei se ele tá aqui. Mas ele acabou de ganhar. Eu vou colocar aqui no... Rodolfo Freire ganhou. Rodolfo Freire. Vou botar aqui lá no Facebook, tá? E vou... Não é igual ao bingo, não, que você tem que falar assim, alguém tá aí, não tá, passa pro outro. Não. Próximo, Participou, então ele ganhou. A gente vai entrar em contato com ele. Tá? Queria agradecer tudo. Isso aí foi só uma brincadeira que a gente fez para promover o site, tá? É isso, pessoal. Já tá tarde. Agradeço a presença de todo mundo aí. Tá? Quinta-feira que vem tem mais. Tá? A gente vai chamar novos palestrantes. Muito obrigado assim, pela participação de vocês, pela comunidade. Bom, foi um prazer aí para todo mundo. Aí a gente se fala aí semana que vem. Vamos ver mais. Vamos ver essas palestras. Tá bom? Falou, pessoal. Beleza. Gente, falou. Um abraço. Obrigado aí pela atenção. Tchau. Abraço. Tchau, gente. Abração.